E daí quando a gente tá falando ali também, o Fernando comentou aqui, que a capa, né, caiu, né? Caiu, que é o Hu. Você pode ver também que nós temos uma coluna de ar entre o céu e a terra, né? Nós temos tudo preenchido por ar, tudo preenchido por Hu, né? E você vê que essa ligação entre o céu e a terra foi blasfemada pelo próprio Nimrod. Nimrod tentou blasfemar essa ligação, fazendo a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma blasfêmia contra o próprio Espírito. Fazer essa conexão entre o céu e a terra na força do braço, na força do punho, né? Então isso é muito interessante. E daí, como eu estava falando também da apropriação cultural de Roma com relação às coisas do eterno, Roma que se apropriou de um terceiro elemento. Nós temos lá a família, né? Os três, né? O pai, o filho e a mulher, né? Na verdade, é o nome do pai que estava ali escrito e Satanás se apropriou e blasfemou. Nós temos Ial, o Hu e o Shua. A gente já vai falar disso melhor, né? Mas você vê então que existe essa apropriação cultural, e é por isso que foi tomado, né? 6 milhões de dízimo, né? 6 milhões de hebreus foram tomados em dízimo, né? Judeus, mais especificamente falando, porque era um povo mais puro da tribo de Judá, porque o resto do povo hebreu está por aí perdido, possivelmente perante a história dentro do Brasil. Aí que entra. Irmão, eu queria fazer um acréscimo importante aqui sobre a questão de Elias e Eliseu, né? Ulial e Ushua, fazendo um paralelo com a palavra das virgens loucas. O que as virgens loucas pedem para as sábias, né? Por favor, dai-nos de vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Não, seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. A gente sabe que é o azeite, né, no caso. O que as virgens sábias falam para as virgens loucas? Fala assim, não, convém que se der, falte a mim e a vocês. Né? Vai lá e peça aos que vendem, compre, né, dos que vendem. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Você veja que isso é repetido, inclusive, no meio dos dois ali, porque o que o Lial fala? O Lial fala assim, coisa difícil você me pede, mas se você me ver subindo, o Eterno te dará, te concederá. É ou não é verdade isso? Você tá vendo? Nossa, muito legal. O Eterno não vai ser uma coisa simbolizada pela capa, perfeitamente. Porque é o mesmo entendimento de Elias que tem que ir para Ulial. Então a capa simboliza isso. É o mesmo entendimento, dobrado, mas é o mesmo entendimento. Entendeu? É o mesmo conteúdo, mas de forma porção dobrada. Só que quem vai conceder isso? Vai ser quem que vai convencer, no fim das contas? É sempre o Eterno que convence, né? E você veja que está confirmado ali, cara. Confirmado ali. É coisa difícil você me pede. Ele não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ele está dizendo para ele. Mas se você me ver subindo, se você crer, me ver subindo e crer, você vai receber esse do Eterno. Vamos ler isso. Cumpre de novo, né? Vamos ler isso, né? No 2 Reis 2. Vamos pegar a partir do 8 aqui. Então Ulial, Elias, tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. 9. Sucedeu que, havendo ele passado, Ulial disse a Eliseu, a Ushua, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Nossa, ele disse, Ushua, peço-te que haja porção dobrada do teu entendimento, do teu Hu, do teu espírito sobre mim. 10, ele disse, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti. Então quando você me vê subindo. Animal isso, cara, muito lindo. Lindo demais, espetacular. Que fará. Porém, se não se fará. Se você não vê eu subindo, você não vai ter a porção dobrada do espírito. Ai, essa foi muito legal, cara. E sucedeu que eles, andando eles e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E o Ulial subiu ao céu num redemoinho. Daí que o pessoal fala, né? O pessoal gosta de alienígena, né? Gosta de falar que é um disco voador que tomou o Ulial, né? É um absurdo isso, mas tudo bem. Muito lindo.
Então ficou mais bonito ainda do que eu tinha falado antes. Lindo, lindo, lindo. Você confirmou o fato de que é obrigado a ver. Assim, ó, então esse é o papo que a gente tá seguindo aqui agora aqui, né? Então se você for ver, o pessoal seguia o Enoque pra ver Enoque subir. Foi até onde podia. Ficaram agarrado com ele. Exatamente. Ficaram agarrado ao Shua, no caso, desculpa, ao Liao. O Shua ficou agarrado e a ponto de que o Liao falar: você quer? Beleza. Eu te dou o que você vai querer. Porém, não obstante, contudo, todavia você vai ter que ver eu subir. É uma coisa pesada que você tá pedindo, mas você vai ter que ver eu subir. Porque se você vê eu subir, legal, você vai receber. Se você não vê, não vai suceder. E teve mais um que isso aconteceu também, né? O próprio Yahusha. Então, Sim, aí ó. É o próprio Yahusha. E aí? E por que vai ser diferente com o corpo dele? E aí, meu irmão? Por que vai ser diferente com o dízimo, com a primícia? O Messias foi a primícia. Ele é a cabeça. Na verdade, ele é a cabeça da primícia. Né? Ele é a cabeça da primícia. Eu levantei essa bola pra você chutar mesmo pra eu chutar, porque era isso que eu ia entrar fervendo aqui agora. Pode Muito falar, legal, mas repete de novo, cara. É assim, ó, quanto exatamente. mais falar, mais fixa, porque o povo tá muito contaminado, sabe? Eles Sim, não conseguem mais enxergar nada, eles só enxergam em seguir líder, atrás de líder, né? Não tem, sabe? Então, sigam Yahusha, pô. Olha o que Yahusha mostra pra gente quando a gente segue ele. O que eu tô falando pra vocês é coisa de entendimento. Ele vai dar isso pra vocês também, se vocês pararem de seguir homens. Né? De seguirem imagens, fotos, caras de homens. Mas aí que entra o porém, né, Fernando? Aí que entra o porém. Quando for, se você gosta de seguir homens, você vai ter que seguir homem daí. E daí você vai ter que ver esses homens, esses 144 mil. Vai ter mulheres e homens, eu creio que vai ter criança, mulher, homem, vai ter, mas num corpo só de um bebê varão, com o entendimento de um bebê varão, com o entendimento do próprio Messias. E você vai ter que, já que você gosta de seguir líder, você não gosta de seguir o cordeiro, você gosta de seguir a líder. Mas aí você chegou num ponto. Você chegou num ponto assim. Que ver tem a hora certa para tudo. Você chegou num ponto importante. Existe a hora certa para tudo, e a hora de aparecerem os reis não é agora. É na hora certa. Mas tem gente que está tomando à força isso. Eles tomam isso à força. Isso está profetizado, isso foi falado nas escrituras, né? É por isso que a gente toma com muito cuidado esse assunto aqui, Fernando. É verdade. Fazer você de servo, você ser um prosélito, aprenda comigo, porque eu sei das coisas, não é isso? Analisa, retém o que é bom. Siga Yahusha, siga a cabeça. Exato. Seja corpo do Messias, não seja corpo de uma outra cabeça. Você tem como foi dito, irmão? Muitos tomam à força o reino. Estão tomando a força. Você está declarando, não, eu sou primícia, eu vou ser arrebatado. Você não sabe, está tomando a força. Se a gente fala assim, né? Se a gente fala dessa maneira, a esse ponto, de chegar e falar ali que não, né? Porque nós, né, vamos ter que prostrar os nossos pés. A gente, é por sem querer que a gente fala isso. Porque a gente morre de medo de estar falando essas coisas aí e sobrar pra gente. A gente morre de estar falando essas coisas aí e a gente tem que ficar pra trás. Tá certo? Exatamente. Porque tudo bem que vai ser maior o ministério do Shua, né? O ministério do povo. Mas a parte de mim se cálice, porque vai ser doído ficar aqui. Vai ser doce na boca, vai ser doce poder falar disso. Mas vai ser amargo no ventre. Vai ser amargo nas coisas físicas, no corpo, né? Vai ser uma coisa que vai te dar uma azia, vai ser uma coisa que vai te causar um desconforto muito grande de ficar para trás, né? Então, não sei se o Bonfora quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não, tá tranquilo. Porque o papo era fechar mesmo isso aqui, né? Os 4 subindo, né? No caso, desculpa, os 3 subindo, né? No caso, o bebê sendo o 4, né? Que a gente espera, se for da misericórdia, piedade do Eterno. A gente tá participando dessa turma aí, né? E a gente não sabe, vai que não. E daí se não? É complicado, cara, mas não, eu faço. Eu creio, eu creio, cara. Eu creio fazer parte, mas né, a gente tem que crer, né? A gente tem que crer sem ver. Na hora que eu estiver subindo, ou na hora que eu estiver vendo os irmãos subirem, aí eu falo, então, viu, manda aí, porque eu não vou largar dos irmãos se os irmãos forem subir. Eu não vou largar, tá entendendo? Então, e da mesma forma também, não largue de quem vai subir, sabe? Do pessoal que vai subir. Vamos ver esse pessoal subir pra gente receber poção dobrada do Espírito. Repito,
eu quero estar fazendo parte desse pessoal que está subindo. E da mesma forma, quando você vê em Atos ali, Atos 2, né, você vê, olha, se vocês ficarem em Jerusalém, se vocês ficarem aqui, esperem eles viram, né, Yahushua subindo, veio 2 testemunhas. Da mesma forma com que a gente vai a gente, né, espero estar junto, né, eu tô me incluindo, espero estar junto, do jeito que a gente vai subir, em seguida vem 2 testemunhas. Então, primeiro tem que ser do jeito que subiu a cabeça e vem 2 testemunhas, também vai subir o corpo, e daí que vem as 2 testemunhas, né? Fala assim, Israel, mas Israel caiu. Israel caiu? Israel caiu. Mas em Yal 9, o Eterno deixou um remanescente. Romanos 11:5, ele repete esse assunto, né? Ele repete da importância de Israel ter caído. Só que é uma charada que se você botar o olho assim, de forma qualquer, assim, você não consegue entender. Até que muita gente fala que o povo de Israel é o povo do demônio, o povo não sei o quê. Será mesmo? Então vamos continuar aqui. Então, se pega aqui a partir de Romanos 11, eu queria que vocês vão dar uma olhadinha comigo em a partir do Romanos 11:8. Como está escrito? O Eterno deu-lhes um espírito de profundo sono. Então o povo de Israel dormiu. Tá falando disso aqui. Olhos para não verem. Eles não veem. E ouvidos para não ouvirem. Até o dia de hoje. Eles não veem nada. É incrível como isso se cumpriu, né? É Sim. Impressionante, cara. Impressionante. É inacreditável. Olha a profecia aqui, ó. E Daúde diz: torne-se-lhes a mesa em laço, em armadilha, em tropeço, para sua retribuição. Então, tudo que os judeus têm de bom hoje, os hebreus têm de bom, né? Os judeus, vamos focar mais no judeu, porque praticamente é judeu e benjamita que estão lá até hoje, né? É o maior servindo o menor até então. E o que eles têm? Eles têm tudo de bom. Eles são o povo mais rico da terra, é o povo de Israel. É o povo que tem mais dinheiro, os donos de bancos, etc. Mas toda essa mesa que eles têm, toda essa fortuna, todo esse poder que eles têm, vai se tornar em laço. Porque mal sabem eles que eles estão trazendo o próprio Satanás vestido de gente para a terra. Mal sabem eles que eles vão preparar o caminho, eles estão preparando o caminho para Satanás vir, para a besta vir, para João Paulo II poder voltar, né? E muitos falam um monte de besta por aí, mas o único que encaixa em todas as profecias é Ioannes Paulo II. Fazem exercício mental para colocar em qualquer outro que seja, menos Ioannes Paulo II. Tá bom, não tem problema, isso aí. Então, a gente continua aqui, né? Olha que interessante isso aqui agora. Então, eles vão cair, a mesa deles se tornou em laço para cair. Eles vão levar um tombo, já que eles têm tudo, vai ser um tombo tamanho que eles vão ter. Número 10, escureceram os olhos para não verem. E encurvaram-se-lhes continuamente as costas, têm as costas, né, firmes, tão teimosos. 11, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para incitação à emulação. Então, se não fosse eles terem caído, não ia ser do jeito que ia ser hoje as coisas. É importante eles terem caído. 12. E se a sua queda é riqueza para o mundo, eles caíram, é riqueza para o mundo. Olha que lindo isso. E a sua dimissão é riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Israel vai ser plena, sabe quando, meus amados? Quando 12 mil de cada tribo se manifestar novamente. Com glória, com poder. E eles vão dar tanto poder para o Shuá, que é o Rui, que vai dar tanto poder para o Shuá, que é a multidão, que é o povo que aceitar e que vê ele subindo, que vai ser uma coisa gloriosa, vai ser a plenitude. Então, se o povo nessa queda é glorioso, muito mais vai ser na hora que o povo aceitar, quando vê Israel restaurada, 12 mil de cada tribo, nos 144 mil, que é as primícias, o povo primogênito, lá dito em Êxodo 4:22, lá atrás que a gente acabou de ler também, que Israel é o meu filho primogênito. Tá certo, amados? Vamos pro 13 aqui, o irmão Frank quer falar alguma coisa? Exatamente essa queda da Yal-Shuru antiga. Qual foi o ponto máximo da queda de Israel na Yal-Shuru? Foi a hora que eles botaram o Messias no madeiro. Você vê? E justamente isso é que trouxe a salvação, não só para eles, né? Mas para todos, né? É isso que as pessoas têm que entender. O ponto alto da queda, né, digamos assim, a derrocada dos Yal-Hudim, vamos dizer assim,
foi quando eles negaram o rei deles e mandaram que Roma, né? Olha só que coisa impressionante, né? Fosse lá e pendurasse ele no madeiro. Você vê que coisa. Mas se não tivesse acontecido isso, né? Como seria a riqueza dos gentios? Esse texto está falando isso. Então, no fim, todo mundo saiu ganhando. E Yahushua, ele fez o que tinha que ser feito. Isso fazia parte do plano do Eterno. Tinha que ser feito dessa forma, sabe? Aí, digamos assim, não só eles, como os gentios entraram daí na jogada, né? Mas só para reforçar. Pode continuar, mano. Aí. Não, tranquilo. E é porque, o 13, porque falo convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Então ele estava tentando salvar o pessoal de Israel falando aos gentios. Olha a glória, Shaul sendo essa conexão, né, entre a queda de Israel com o povo gentio, né? Daí olha o 15, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Acabei de falar isso, tá vendo? Exatamente. Qual será a sua dimensão? Se não há vida dentre os mortos. Então, quando Israel se levantar na forma de 12 mil de cada tribo... Interessante, né? Nesses 144 mil, tá cheio de samaritano no meio. Né? Isso que é interessante. Cheio de brasileiro no meio. Então aí que tá. A mulher tá grávida aqui no Brasil. É aqui no Brasil que a mulher tá grávida. É o símbolo, né? Quando você pega o mapa lá olhado, né? Que todo mundo aqui no Brasil sabe disso. Pra fora do Brasil o pessoal sabe disso. Não é uma coisa exclusiva, todo mundo sabe disso, né? E daí, olha, porque a sua rejeição é reconciliação ao mundo. Na sua admissão como 12 mil de cada tribo, 144 mil, você não há vida entre os mortos. Imagina, vai trazer vida entre os mortos. Tanto do quesito físico, que o pessoal vai ser ressuscitado no último dia, como o pessoal que está morto hoje espiritualmente e vai se levantar novamente. É lindo isso. 16. Olha aqui. Quem que é a primícia? É Israel. É o bebê. É os 144 mil. É Filadélfia. As virgens que vai ser pedido azeite. Que é a coluna do templo. Que vai seguir o padrão de Enoque, o Lial e do próprio Yahushua. Essa é a primícia. Olha o 16. E se as primícias são Rodishua, a palavra santo veio ser Rodishua, é que tem a majestade para ser salvo. Também a massa é. Então é aqui que entra a palavra Yahushua de novo. Yahushua, aqui, a primícia sendo, né, os 12 mil representado pelo peito do sacerdote, 12 pedras, 12 mil de cada tribo. E daí a massa, que é o restante dos órgãos, restante dos membros do corpo, também é. Então, se você eu vou pegar uma primícia, eu vou lá no templo lá de Israel e pego a primícia, né, que foi entregue ao sacerdote, e eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho dinheiro, o sacerdote vai me dar uma comida daquela primícia. Se aquela primícia ali, ela é santa, ela é purificada, ela é maravilhosa, ela é majestosa, a massa, o pão que eu vou fazer com ela através dessa primícia, que vai ser feita através dela, ou seja, se eu tô também, né, se eu tô levando a primícia pro tabernáculo, se eu tô dando o dízimo de forma correta, o resto da minha colheita também vai ser santa, vai ser purificada, vai ser gloriosa, eu vou poder fazer muita massa. Então é lindo isso aqui. Vamos continuar mais uma vez. Ou seja, se o Ru é santo, também o Shua o é. É isso que tá dizendo aí. Exatamente. Isso Desculpa, irmão. Pode falar, irmão. Não, já é isso aí. É isso que eu queria colocar aqui. Pode continuar. Não, mais, cara. E se as primícias são Rodishua, também a massa é. Se a raiz ela é santa, Rodishua, também os ramos o são. Ó, nesse da raiz tem uma coisa linda aí. Olha pro menorá. O que o menorá parece? Você tinha me falado da araucária, né? Olha lá. Araucária é a raiz. O tronco e a raiz, né? Então, se a raiz é santa, que é o tronco, que é a coluna, que são 144, né? Que são as primícias, também os ramos, tudo que tá ali em volta, no caso o Shua, no caso Ial, unido pelo entendimento. A raiz é o entendimento, né? Vê que coisa linda, né, irmão? Não tem como fugir disso, né? A criação dá um testemunho do que a gente tá falando, né? É uma coisa impressionante, sabe?
É, O testemunho. As É. pessoas têm que buscar o testemunho das coisas. Não adianta a pessoa, o cara falou que está escrito em tal lugar. Não, então você tem que ir lá e ver o testemunho. Busca o testemunho. O testemunho testifica da verdade. Aí você pode dizer, não, isso aqui você está falando em mentira, porque eu tenho uma prova aqui, olha aqui, ó, não está assim, representado na criação. É assim. Entendeu? É isso aí. É isso aí. Vamos lá, continua, te cortei. Essa da Araucária, irmão, foi sensacional, irmão. Muito legal lembrar disso, né? Então, isso que é interessante, ó, o 16 de novo aqui. E se as primícias são de Shua, são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Daí tem aquele pessoal que gosta de falar mal de Israel, né? E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, né, falando gentil, fosses enxertado em lugar deles, efeito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te gloria contra os ramos. Não é para falar mal de Israel, então. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Eles caíram lá para que nós fosse aqui. Não é para se gloriar contra eles. A queda deles é a glória para o mundo. E muito mais vai ser quando eles forem admitidos de volta. Então quando o pessoal fala mal de Israel, fala mal de coisas assim, eu fico chocado, né? Esse aqui, ó. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Daí a gente do 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, pela misericórdia, né? Então não tem ensoberbeças, mas teme. Fica esperto. Seja humilde, né? Ial não poupou os ramos naturais. Ial não teve pena dos ramos naturais, aqueles que estão originalmente. A primícia que era lá em Êxodo 2, lembra? Que caíram no deserto. Se ele não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera a bondade e severidade de Ial para com os que caíram. Então tenha pena desse pessoal que caiu. Severidade, mas para contigo, né? Fique firme contigo, seja firme com você mesmo. Benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Se você não ser severo consigo mesmo, né? Se você não tiver benignidade, você vai ser cortado. Então por isso que a gente fala que a gente tá batendo o pé aqui que Israel vai sair 12 mil de cada tribo, e cada um desses 12 mil de cada tribo vai ser o bebê, que por sua vez é o pessoal que crê em Yahushua, porque sem Yahushua não tem conversa, não tem papo, porque se a gente tá chegando em toda essa conclusão aqui agora é por causa do nome Yahushua, que é a própria menorá, que é o símbolo maior. Importante você falar isso. Muito bom, porque foi o entendimento, foi não blasfemar o nome do nosso entendimento, tirar ele, mutilar. Não mutilar o nome. Que a gente conseguiu montar tudo isso. Que você acabou de falar aqui. Não és tu, no versículo 18, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Vai no menorá. Olha o menorá. Onde é que está o tronco e onde é que está a raiz? Quem que é o tronco? É o ru, é o entendimento. E o que é o entendimento? É isso que nós estamos falando. Isso é entendimento. Não é uma coisa que você consegue tocar. Você não põe a mão no entendimento. Você entende ele. Entendimento é entender. Entender. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Mas como o Eric já falou antes, esse entendimento vai tomar uma forma física agora. Olha isso. Na forma de 144 mil cabeças. Sim. Selados. Da mesma forma que Ial se tornou uma pessoa, né? A forma física de Ial é o próprio Yahushua. A forma física do Ru. Entendam isso, por favor. Não é presunção da minha parte. Não tô falando fazer parte deles, não. Nem o irmão Fernando, em nenhum momento a gente fala isso aqui. Mas é o que a sombra tá mostrando, irmão. Isso é verdade, perfeito, você tem toda a razão. Perfeito. É a coluna. É a menorá. O Eterno vai completar a menorá. Sendo que, exatamente, os 144, né? Cabeças que vão se tornar, o entendimento vai se tornar físico, visível, né? Tanto que as pessoas vão ter que ver eles e pedir deles. Por favor, dai-nos de vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Por favor, dai-nos de vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Não, seja caso que nos falte a nós e a vós. E a cabeça desse tronco, quem é? A cabeça é Yahushua. Sem Yahushua não existe nada. Ele é a cabeça. O resto é corpo. O que vem depois é corpo. Sendo ele os 144 mil ou sendo a massa. Sendo ele, no caso, as primícias ou a massa, como está no versículo 16.
Entendeu? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Então você pega toda essa sequência maravilhosa aí e você vê que o próprio o Hu vai se tornar gente 144 mil, porque o Eterno não é orgulhoso, arrogante, que é tudo pra mim. Não. Ele é tão benéfico, tão glorioso que o Yahushua, antes de ser o próprio nome dele, é o código pra salvação. É a sequência pra salvar. Eu repito, quando a gente chegou a essa conclusão aí, foi uma comoção, né? A gente ficou emocionado. Exato, irmão. Tem uns que chamam ele de. Chama Yahweh de ditador. Tem, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. Olha o que ele tá fazendo ali. Olha que eles não entendem o que significa as coisas. Aí, tipo assim, ele é tão humilde. O Eterno, ele é tão humilde, mesmo sendo um ser supremo, um super ser, né? Que estala o dedo e as coisas se criam, sabe? Ele é tão humilde que ele colocou o entendimento acima dele. Sem entendimento. E o entendimento do quê? O entendimento da verdade. Ele se coloca, no menorá, ele coloca o entendimento da verdade como a base do governo dele. Você vê que é uma parábola, né, irmão? Não adianta. Você vê, o Yao tem Hu, né? O Shua tem Hu. Yao tem Shua. Né? Você vai pegando ali, montando o nome no menorá, você vê que tudo é uma parábola. Né? Um remete ao outro, da mesma forma. Sabe? Então é o que as pessoas estão buscando? Fome e sede do quê? O próprio Messias falou isso. Fome e sede de justiça, de um governo justo, um governo que não tenha fardo. Aqui o mais fraco serve o mais forte e é escravizado pelo mais forte. Você pode reparar, mas é a lei desse mundo. Ele anda assim porque é a lei desse mundo. Ele tem um tempo para correr dessa forma. E não só no físico, né, Fernando? No espiritual também. Exatamente. Espiritual, o mais forte, o mais esperto espiritual vem e arrasta para cima de dois. Entra numa igreja que você vai ver isso. É só você entrar num templo religioso feito por mãos de homens. Você vai ver. Já tá fora da igreja também. O pessoal desigrejado também gosta de ficar gravitando em torno de outro homem. Exato. Gravidade. Mas aí você falou uma coisa que eu quero até... ótimo que você falou isso, porque você me lembrou de um negócio aqui. Esses são as virgens, porque a virgem não se contamina com mulher. Tá? A virgem é aquele que não se contamina mais com a mulher. O que é a mulher? A mulher são os templos feitos por mãos de homens, a prostituição, a prostituta, né? Simboliza aquilo que o homem faz com a mão. Né? Que o homem coloca na base do dinheiro, porque a construção, quando você tem uma construção física, ela está embasada no dinheiro, porque sem dinheiro você não consegue construir nada, digamos assim, construção mesmo, alvenaria, né? Você não consegue construir sem dinheiro, então não está embasado na verdade, está embasado no dinheiro. Quando a pessoa sai dali é porque ela está buscando se embasar na verdade, e ela faz dela mesma, a partir dali, o templo. Eu sou o templo, eu sou a imagem do tabernáculo, eu pessoalmente, a minha pessoa. Aí ela se torna uma virgem, vamos dizer assim, um símbolo de uma virgem. Então, ali na parábola você tem virgens, dois tipos de virgens. Tem uma que saiu da Babilônia, largou o templo de pedra, se fez templo, mas ainda não tem azeite, está vazia. Porque ela ainda é teimosa, ela ainda carregou um monte de coisa dentro da religião. Ela pratica rituais da religião, porque ela acha que aquilo ali tem algum préstimo, né? Sendo que não tem préstimo. O préstimo da lei, o préstimo das práticas físicas é você entender ela, você trazer o entendimento. O que significava sacrificar o boi? O que significava sacrificar a pomba, a rolinha? O que significava o menorá? O que significava a tenda da congregação? Né? O que significava as colheitas? O que significava o dízimo? É isso que você tem que trazer, o significado, o entendimento. O governo agora é o governo do entendimento, não é mais o governo da letra. É o governo do entendimento. As pessoas não conseguem entender isso, Eric. Eu fico revoltado. Não adianta você praticar uma coisa física se você nem está entendendo o que você está fazendo. Já não tem valor a prática. Quanto mais se você não entender aquilo. Aí se torna uma coisa ridícula. Você vira, só falta botar o nariz de palhaço na cara. Sabe? Desculpa falar assim, Eric, mas é verdade. Não, tá importante você falar isso, cara, e se falar isso. E veja, Fernando, que o pessoal saiu do templo, mas o templo não saiu deles. Eles saíram da religião, mas das práticas físicas. E quando a gente fala de prática física, é tudo. É tudo. Ceia. Batismo.
qualquer coisa que se possa voltar ao tempo, qualquer coisa que se remete ao tempo, que não se remete ao entendimento. Exato, irmão, porque assim, coisa física da carne. Se você pergunta pra uma pessoa por que você tá emergindo na água física, você vai lá no rio mergulhar, ela não sabe responder. Eu já fiz isso. Não. Ela não sabe responder. Aí você explica, você sabia que você tá fazendo aí, o sentido disso aí no físico não vale nada? O que vale é eu entender. O que significava? A gente não falou aqui. A gente não falou aqui nesse vídeo que o Ministério da Lei, ele já não teve o tempo e foi maravilhoso no tempo que teve a plenitude dele. Aí tá escrito o quê? Que o Ministério do Espírito, do Entendimento, será muito, mas muito, muito. E as pessoas não querem entrar nesse Ministério do Entendimento. É um ministério que tira o fardo, ele vai tirar o fardo das tuas costas. Você não precisa mais ficar fazendo nada com o corpo físico. O corpo físico já era. Você não quer o corpo eterno? Quer o corpo eterno? Então seja entendimento. O corpo eterno é o corpo do entendimento. Você entender, você praticar entendimento da lei. A lei, por isso que o Messias falou que a lei, ele não veio para desfazer a lei. A lei continua, mas a pedra que você vai atirar na prostituta não é mais a pedra que você cata no chão. A pedra que você vai jogar na prostituta é a Yahushua. A pedra de esquina cortada sem auxílio de mãos. É essa que você vai jogar na prostituta. Você tem que procurar uma prostituta espiritual, aquele que fica seguindo homens, seguindo doutrinas de homens, enganado pelos homens. Você lança nele aquela pedra, aí você mata o velho ser, você matou. A lei significava isso, apedrejar. Mas adianta você apedrejar? Não adianta apedrejamento físico? Não. As pessoas não entendem, Eric. Até me desculpe me exaltar um pouco aqui. Porque eu fico assim, nossa, as pessoas não querem ser livres, homem. Elas não querem entender as coisas, sabe? Elas não querem se libertar de seguir líder. Você tem um líder que se chama Yahushua. E a Yahushua que dá esse entendimento para nós. Você veja que as coisas que a gente está falando aqui, se a gente estivesse seguindo um homem, a gente não estava entendendo essas coisas, não estaria entendendo. Porque eles não ensinam isso. Eles não te libertam, sabe? Eles não te colocam numa condição de você ser, digamos assim, ovelha de um só pastor, como está lá em Al-Ruhana 10, João 10, o bom pastor da vida. Quem que deu a vida por você? Foi João Paulo II? Quem que deu a vida por você? Foi o Papa Francisco? Foi o pastor da esquina? Foi não sei quem? Não interessa quem? Ou o líder que você está seguindo aí na internet, que está com a cara dele na miniatura do vídeo? É ele que está dando a vida por você? Poxa, eu fico assim, sabe? Desculpa até uma exaltação aqui, sabe, nesse momento, mas eu preciso botar isso pra fora, sabe? Isso me agonia. Sabe? É genuíno demais isso aí. É genuíno demais. Cara, eu vou te dizer, irmão, é a mensagem do anjo de Apocalipse 10. Vai ser doce na tua boca, mas vai ser amargo no teu ventre, porque você vai ter azia com o que você vai ver. Você vai ter azia, sabe? Com a mensagem verdadeira. Essa mensagem que vai ser pregado mais uma vez às nações, né? Profetizado às nações, reis, né? Como tá lá em Nações e Reis, né? E povos e águas, né? Você vê, é exatamente o que acontece, sabe? Você vê, nossa, o povo não quer ser livre, não adianta. Eles não querem, é aquela tendência a querer seguir outro homem, sabe? A querer seguir letra. Né? É impressionante, não se liberta, não segue a escritura do Eterno, as palavras dele, aquilo que ele criou, que é a escritura dele, né? Como eu já falei, como eu citei. Mas desculpa, irmão, já falei demais, tá? Não, então eu vou continuar aqui. Então você vê que, de fato, o 154 vindo de Israel é, de fato, as primícias. É, de fato, e ele tem que cumprir nas festas de primícias, né? Precisa cumprir nas festas de primícia, porque é a continuação. Então, de fato, como a gente já mencionou, vai ter uma Páscoa de novo, vai ter pães ázimos de novo, vai ter primícias de novo, e vai ter o último Pentecoste, antes de cumprir novamente trombetas, porque acontecem várias vezes, essas festas, essas 7 festas, elas acontecem em várias camadas, em vários pontos, em várias situações, elas repetem, porque ela é a base, assim como é o nome a base, as 7 festas também são a base das coisas, tá certo? E daí que a gente retoma de novo o Pentecoste, é isso que vai acontecer com o povo vai receber um Pentecoste absurdo. Até o pessoal do crente, né? Vai ter um reavivamento, mano. Não, pode apostar que vai descer o Espírito de novo do Pai, mas aí depois que verem os 154 mil, tá certo? Depois que verem o cu,
né? Depois que veio o Ru, né? E daí que a gente volta a falar que o bebê é os 144 mil, Filadélfia, que é o pessoal, as virgens prudentes, que é a coluna do templo, que é a coluna da menorá, aquele ser no meio da menorá ali, né? É semelhante ao Filho do Homem, né? Que o Fernando comentou no início ali, né, no nosso trabalho, né, nessa linha que a gente tá falando aqui agora, né, a coluna da menorá. E como pode, repito, eu já falei isso aqui nessa linha que a gente tá falando aqui, né, como ousam querer falar de 7 festas se não acreditam, não têm um espírito, não recebem o espírito, não dão o devido valor ao espírito, não dão devido valor ao entendimento, ao Ru. Como ousam, baseado no que fazem isso, como ousam, que absurdo, isso aí me deixa também muito triste. Então eu tô falando dos 154 mil aqui, no caso das primícias, sendo a primícia santificando a massa, santificando a população, o povo, né, o povo eleito, né, o Shuá, a água, completando o Yahushua. Vamos dar um pulinho lá vamos dar um pulinho em Yahushua, irmãos. Capítulo 66, versos 7 e 9. E isso aqui é fantástico, né? Quando vocês vão entender que de fato é Israel, mas não essa Israel física aqui, porque o pessoal gosta de usar Isaías 66 para ficar falando da Israel física. Mas será que é Israel física mesmo? Até foi, mas como uma sombra, né? Pode até ter sido como uma sombra. Perfeito, irmão Fernando. Uma sombra, porque a gente viu realmente uma nação nascer num dia, né? Mas vamos lá, lê aí primeiro, vamos lá. Do mesmo jeito que Yahushua e Melquisedeque nasceu já formado. É incrível, né? É lindo isso, né? O Eterno é espetacular. Outra forma, tá tudo emendado uma coisa na outra, né? A gente não tá costurando nada aqui, a gente só tá colocando as peças no devido lugar. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Então ela deu à luz, peraí. A sequência que eu entendo é que a mulher, ela tem dor pra daí dar à luz. Mas aqui tá falando ao contrário. Antes que tivesse parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um menino. Olha o menino de novo falando aí. Não é segredo pra ninguém que o Shaul fala da expectação da criação que espera os filhos de Yal. O Yal sabia disso. Abraham já sabia disso. Lá atrás todo mundo sabia disso, é só nós que não sabia. Só a gente que ficava pensando só no Apocalipse 12 ali. Vamos continuar. Deu a luz antes que tivesse de dores, antes que lhes viessem as dores, deu a luz a um menino. 8. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Opa, não é de menino nenhum falando aqui, hein? É uma nação. Que é simbolizado pro menino. É simbolizado pro menino, mas é uma nação. É da nação do menino que tá falando. Não, é de uma nação. É de um povo. É 12 mil de cada tribo. É Israel sendo glorificado de novo. Porque se a queda deles foi glória pro mundo, a admissão deles, quando eles voltarem na forma de 144 mil, vai ser maior ainda. Antes que eles viessem, então vamos lá, vamos pro 8 aqui. Poderia-se nascer a terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião já esteve de parto e deu à luz aos seus filhos. Tá, já teve de parto porque já era o primogênito lá atrás. Quando você vê em Êxodo 4, que eu li pra vocês aqui, 4:22, você vê que Israel era o primogênito lá atrás já. Ia mudar alguma coisa? Quero que o meu filho vai me servir no meio do deserto. E olha aqui, nós estamos no meio do deserto, por um acaso, agora. Nós estamos no meio do deserto, amados. Isso é deserto espiritual. 40 jubileus de deserto. 40 jubileus. 40 jubileus, 2.000 anos. 50 anos. Exatamente, um jubileu de 50 anos, né? 50 vezes 40, 2.000. Perfeito, irmão. Perfeito. E daí, quando você vê isso aqui, ó. Então, ó. Quando você pega aqui. Poderia. Ó, já deu a luz. Mas Sião esteve de parte e deu a luz aos seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz Ial. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o Eterno, né? Então você vê que ele não ia fechar a madre, ele continuou, né? A gente tá nascendo ainda hoje, né? Então, amados, a gente tá falando tudo isso daqui pra vocês entenderem que tem o primeiro e o segundo. Então, Israel lá atrás foi o primeiro, mas não deixou de ser o primeiro de receber a primogenitura, né? Quando terminou, acabou, Israel sumiu.
E vem um segundo Israel agora, o Israel já glorificado, que por sua vez é misturado com todas as tribos, raças, nações, porque é abençoado em Abraham. Como você sabe, em Gálatas está escrito que em Abraham é abençoado todos os povos da terra. Eu tenho descendência do que imaginar, tenho descendência de europeu, eu tenho descendência de afrodescendência, eu tenho descendência indígena, eu tenho descendência do que você puder imaginar. Mas eu tenho certeza que eu tenho, talvez, né, se for da vontade eterna, assim como todos os brasileiros têm essa possibilidade de ter uma gota de sangue de Abraham, do próprio Abraham, tá certo? Correndo nas veias. Então faz todo o sentido do mundo isso. A gente renascer agora, eu espero estar envolvido nesse pessoal que vai nascer de novo, né? Junto. Então é por isso que eu li tudo esse eu até, irmão, até te interrompendo. Né? Irmão. Até te interrompendo um pouco, eu queria ler um texto aqui que é uma bomba, né? Eu queria ler um texto aqui que é uma bomba. Para confirmar o que você está falando de primeiro e segundo, sabe? Primeiro e segundo, porque a gente vê, por exemplo, o próprio Rubem perdendo a primogenitura para o último, né? A gente vê sempre esse padrão do eterno, né? Eu vou ler aqui um texto do livro apócrifo, quarto livro de Esdras, tá? Que vai embasar isso aí, só para poder ter mais um adendo para reforçar isso aí, tá? Por favor, vou lá aqui, é no versículo 35 do primeiro capítulo, isso mesmo, primeiro capítulo, versículo 35. Darei vossos cavalos, quer dizer, aqueles que vão estar, digamos assim, sobre o teu reinado, né? Que o cavalo ele leva o homem, né? Vamos dizer assim, né? A um povo que virá. Isso ele está falando para quem? Para Israel, tá? O Eterno falando através da boca de Esdras para Israel. É o mesmo Esdras da Bíblia. É o mesmo, tá? Eu vou colocar o texto aí na tela, para quem na hora da edição o pessoal vai poder ver. Darei vossos cavalos a um povo que virá, que sem ter me ouvido, crerá em mim. Aqueles a quem não mostrei sinais, farão o que eu ordenei. Você veja que a Israel antiga viu tudo, os primeiros, né? É um parto de gêmeos, né? Mas o primeiro viu tudo e o segundo não viu nada. É isso que ele está dizendo aqui. Eles não viram profetas, mas vão se lembrar do seu primeiro estado. É o que a gente está fazendo aqui constantemente. Pode reparar, meu irmão. Sim. Sabe? A gente faz constantemente. Chamo por testemunha, olha só que coisa linda, a gratidão do povo que virá. Não é o povo que estava lá no momento, é o povo que vai vir, fim dos tempos, cujos filhos se regozijarão com alegria, embora não tenham me visto com os olhos, assim como os primogênitos viram. Eles viram sinais no deserto, viram milagres, maná, codornizes, né? Viram as pragas do Egito, viram um monte de coisa, sabe? Embora não tenham me visto com os olhos humanos, com o espírito, com o entendimento, com o Ru, através do 144, através da cabeça, creem nas coisas que eu disse. Com o entendimento, creem nas coisas que eu disse. Bom, se isso aí não está falando desse povo agora que está usando o entendimento, de quem que é? Eu pergunto isso para ti. Isso só para deixar mais um adendo em cima, sabe? Pode continuar. Então, voltando ali em Yal 66, você vê que esse povo vai nascer tudo num dia, né? Você vê que esse povo vai nascer tudo num dia, esse povo vai ser adquirido num dia. Então, no momento algum, a gente está falando que os 144 mil já estão por aqui também, né? Não estão por aqui. Eles precisam, né? Vai haver uma como é que eu posso falar para os irmãos? Um momento em que o pessoal vai chegar a essa conclusão. Um dia, a base da conversa é essa praticamente, né? A base da conversa praticamente é essa. É um dia que o pessoal vai acordar e vai estar sabendo das coisas. E o pessoal vai fazer coisas incríveis. Vão poder fazer milagres e maravilhas. E nessa o pessoal vai entender de que se trata, o pessoal vai entender as coisas, né? É mais ou menos isso que eu estou querendo falar aqui. É a nação que vai nascer em um dia. Tudo tá numa sequência muito linda, né? E quando você vê esses 144 mil aqui, né? O próprio Cafos aparentemente estava falando dos 144 mil, né? Fala dessa nação que vai nascer em um dia, né? Vai nascer uma nação em um dia? Vai nascer uma nação em um dia. Eu entendo que o que Shaul falava lá atrás era para nós, quando ele fala da expectação da humanidade, né? A humanidade está falando disso aqui. E a gente tem muita coisa para falar de Shaul, muito mais charada de Shaul. E Cafos também tá falando disso aqui, ó. Porque a gente
é um cruzamento do pessoal, o que Cafos falava com os judeus, porque os judeus iam para fora, que criam em Yahushua, se misturaram sanguineamente com o pessoal, e esse pessoal está até hoje aqui. Nós somos essa mistura de sangue absurda, né? Todos os povos da terra são abençoados em Abraham, através do povo de Israel. E quando você vê Pedro aqui falando aqui, né? Pedro 2:5, né? Vós também, como pedras vivas, pedra viva, sois edificados casa espiritual. A casa do Eterno será nós. Apocalipse 3:12. E sacerdócio santo, né? A palavra Hodshua, né? Os que têm majestade, para oferecer sacrifícios espirituais, com entendimento, com um espírito, né? Agradáveis e leal por Yahushua. Depois ele vai para o 2:9, 1 Pedro 2:9, que ele vai: vós sois geração eleita. Aquele pessoal lá foi arrebatado? Não foi arrebatado. O pessoal morreu. Mas o resquício daquele pessoal, os remanescentes daquele pessoal, está vivo até hoje, que somos nós. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. A nação que ia nascer um dia, que estava perdida, mas do nada se juntaram e vão nascer. Que é os 144 mil, que a gente espera fazer parte. A nação santa, Hodshua, os que têm a majestade para serem salvos. O povo adquirido. 144 mil, os 144 mil selados, né? E esses são os que dentre os homens foram comprados, os adquiridos, como primícias, parial, o cordeiro, assim como está em Apocalipse 14:4. Se os irmãos forem lá em Apocalipse 14:4, os irmãos vão ver que esse povo foi adquirido. O povo para que anuncieis as virtudes, aquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, porque são filhos da luz, filhos do dia. Tessalonicenses 5 de novo, aonde a gente fala ali que nós somos filhos da luz. Que a gente pode adicionar ao que foi lido em 1 Cafos, né, que é Pedro, capítulo 2, é a questão, por exemplo, quando você lê o versículo 6, diz assim: por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aí, claro, né, automaticamente você vai responder que isso aí está se tratando de Yahushua, ou Mehushahai, do Messias. Mas eu quero mostrar para vocês que não é apenas isso. E mostro com certeza absoluta. Vamos lá. Vamos ler agora no livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 1, que está escrito: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Perfeito, olha aí, já está em concordância com o que Cafos disse, Pedro, né? Esse o Cordeiro estava no monte Sião, e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Portanto, a gente vê aí que está falando dos 144 mil, que é o Ru, e complementando, no caso, o Cordeiro, né? Então está escrito que não é apenas o Cordeiro que vai estar no Sião. A gente pode ver aí por esse texto, neste momento agora, e comprovar isso daí, né? Não mais filhos das trevas. Isso emenda com o começo do vídeo, né? Isso emenda com o início do nosso trabalho aqui, exatamente. Então, irmãos, é maravilhoso isso, né? Então e Pedro aparentemente estava falando de nós. E não, o próprio Yahushua, né? Yahushua, que é Isaías, né? Estava claramente falando dos 144 mil que serão o templo do Apocalipse 21, né? Que é as primícias, né? Que é o bebê. Então, Isaías 66, ele estava falando de nós. Tá certo, irmãos? O bebê que é primícia, conforme está em 1 Coríntios 15, ali, em 23, que a gente já leu, né? Primeiras primícias. Então, e daí, agora, eu quero que os irmãos fiquem com muita calma agora nessa hora. Que a gente falou uma coisa agora aqui meio pesada, irmãos. Que agora a gente vai falar de uma profecia que todo mundo, mesmo depois que eu ler aqui e explicar, e o Fernando explicar também, todo mundo vai bater o pé dizendo: não, vocês estão loucos, vocês estão errados. Tá bom. Deixa o espírito discernir isso. A gente está louco, tá errado. Então, muita calma nessa hora. Eu quero que os irmãos abram agora as Bíblias em Isaías 7, 14 e 16. Fernando, é um vespeiro ou não é o que a gente vai ler aqui agora? Pode ser que seja mesmo, vamos ver. Vamos ver. Portanto, o mesmo Yahweh vos dará um sinal de uma gravidez. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho,
É Yahushua esse filho? A gente vai ver. E chamará o seu nome Emanuel. Que em hebraico, arcaico, significa o próprio eterno conosco, o próprio supremo conosco, o próprio eterno, criador de todas as coisas conosco. Mas ele na sua forma, não a sua forma de cabeça, a sua forma de corpo. Nós vamos entender isso aqui. Calma, amados. Tenham paciência. Manteiga e mel comerá. Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tem fadas será desamparada dos seus 2 reis. Calma, amados, isso aí, a gente sabe que o Irã tem 2 reis, um primeiro-ministro e o líder lá, um imã, né? Aquele cara que é o líder espiritual, né? Que manda lá que é um país extremamente muçulmano. Então, mas não é o caso aqui agora. Eu quero que os irmãos vamos tentar ler aqui. Então, amados irmãos, eu entendo se alguém ficar bravo, né, e começar a falar que essa profecia era relacionada ao próprio Yahushua, né, e querer desligar o vídeo aqui falando que eles estão falando bobagem. Porém, eu quero que os irmãos analisem friamente, pois ele, estando na forma humana, em condições de servo, quando foi que o Yahushua, no caso, né, o Messias, teve que aprender a rejeitar o mal? Hebreus 4:15, amados, é bem claro que ele foi pecado em tudo, mas sem pecado. E Yah é consequentemente Yahushua. É o próprio... Ele é a luz, né? Ele é a luz. Como a luz peca, né? É. Ele é a luz, não. E está em 1 João 5, que diz... 1 João 1:5, que fala... Yah é a luz. E nele não há trevas alguma. Então, peraí, vamos tentar com calma, pegar esse negócio com calma aí. Vamos andar com calma, irmãos. Por favor, não julguem antes de a gente ler tudo aqui, explicar, buscar o entendimento juntos aqui. Porém, isso já é diferente com suas primícias. As primícias do negócio é diferente. Então, o Yahushua, ele não precisou escolher, eu quero mal, eu quero bem, eu não quero mal. Não, ele já é luz. Tudo foi pecado. Desculpa, tudo foi tentado, mas sem pecado. É diferente, todavia, é diferente que os 144 mil. Tá certo? Os 144 mil, o negócio é muito diferente. Eles estão sendo embranquecidos, eles estão sendo alvejados. Exatamente. Sim, aqueles que vão receber uma porção do próprio Yah, que é o seu corpo. Uma porção do Yah. Por exemplo, o meu fígado tem uma porção da mente do Eric. O meu pâncreas tem uma porção da mente do Eric. Ele não tira o pâncreas fora, às vezes eu vivo. Eu pego meu diabetes e morro. Ele não vai controlar o açúcar no meu sangue. Tira o fígado. Eu morro. O sangue não vai ser filtrado, não vai ser, né? Tira o coração, morre na hora. Tira um rim. Você até consegue viver sem um rim, mas precisa de ter 2. O Eterno fez 2, é para ter 2. É para testemunhar, aquele que filtra tudo, todo líquido, todo sangue. Você consegue ver através por hemodiálise, mas vê se tem graça fazer hemodiálise. Não tem graça. Tá certo, mano? Então, todos os órgãos vitais têm uma porção do próprio espírito de Yah. Ou, se você pegar um corpo, é o Eric. O meu corpo é o Eric encarnado. O corpo do Fernando é o Fernando encarnado. É em carne. Mas não é o Fernando. O Fernando ele é a cabeça, tá? Né? O dispositivo que comanda tudo. Quando eu dou uma topada no dedinho do meu pé, todo o meu corpo começa a bombear sangue pra ali, o meu cérebro já avisa, bateu lá, e eu sinto dor lá embaixo. As minhas mãos já vão lá, descem lá pra segurar, né? Então, veja como é que pode. Então, todo o corpo ele é ajustado, né? O corpo é uma sombra maravilhosa. Eu vivo sem o dedinho do pé? Eu vivo sem o dedinho do pé. Me corta aqui que eu não tenho problema nenhum. Mas eu não vou ter mesmo equilíbrio como se eu tivesse os 10 dedos. Então, meus amados, é isso que a gente quer entender, que o corpo de Yah é tão importante quanto... Desculpa, o corpo de Yah é tão importante quanto o próprio Yahushua. Yahushua determinou assim na própria criação. É por isso que existe o Yahushua. Imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança, é a continuação do outro. Tá certo, amados? Então, vamos continuar aqui. Então não é assim que os 144 mil. Os 144 mil tiveram que dividir o que é um bem e o mal, né? Os 144 mil, os que terão os selos, né, escolher entre o bem e o mal, é praticamente escolher entre o nome verdadeiro e o nome falso. E o Yahushua nunca precisou escolher o bem. Amados, entendam isso, ele nunca precisou.
Porque o bem é inerente a ele. Ele era o bem. Ele era o bem. Encarnado. Sim. Ele tá falando aí, irmão, de escolher ele. Sim. Escolher o bem. Você tem que escolher a mim, a cabeça. Eu sou a cabeça. Sim. Escolha a minha, eu sou a cabeça. Escolha eu como cabeça. Sim. Não escolha o mal. O mal, o que é? O mal é a mentira, é a obra do inimigo, né? É isso. Isso é o mal. O mal é pecar. O que é pecar? Aí o religioso fala, pecar é você ser puro. Aí você faz pela força do braço. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Blá, blá, blá. Não, pecar é errar o alvo. Qual que é o alvo? Yahushua. O alvo é Yahushua. Você peca quando você erra e Yahushua. Esse é o alvo. Eu já fiz até um cartaz disso, né? Sim. Falando. Eu tenho que fazer esse adendo. E se você veja, né? Eu vou voltar um pouco em cima. Portanto, o mesmo Yahweh vos dará um sinal. Você veja que aconteceu o sinal com a cabeça e com o corpo. Confirmando aquilo que eu falei atrás lá sobre Maoroem. Ela recebeu um sinal de gravidez. Não foi uma gravidez que ela gerou ele pelas vias normais. Que você vê numa mulher normal, né? Que quando tem o parto, que passa ali pelo canal da vagina e nasce. Não houve isso, houve um sinal, aí veio a cabeça. Aqui eu vou fazer mais um acréscimo rápido a respeito desse assunto de Maoroem, né, e o parto de Yahushua, né, de Maria no caso. O interessante é que com o nascimento de Yahushua, houve apenas um sinal, como está relatado no livro que está rolando aí na tela, que é o apócrifo da ascensão de Yashiel, Isaías, né? A ascensão de Isaías, tá? Para quem quiser ler. Então o que ocorre? É que a madre não foi aberta, né? Porque o menino ainda não está completo. Ainda falta, no caso, o Ru, o entendimento, né? O espírito, ele se tornar carne, né? E na forma de 12 mil de cada tribo, dos 144 mil. Porque a mensagem a princípio foi deixada com 12 lá atrás, através da cabeça. E esses 12, como já foi dito, viraram os 144 mil. Então eles vão precisar nascer também. E Yahushua já nasceu através do seu sinal, né, que foi o sinal que houve em Maria, que é Maoroem, né, a mãe do Maor. E agora o Ru, né, os órgãos vitais vão nascer, né, o entendimento vai nascer. E isso veio através do sinal de Apocalipse 12, né, que avisa justamente esse nascimento, que vai dar luz a um filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. Então, como está relatado na lei de Yahushua, a mulher fica impura após a madre estar aberta. E a madre não foi aberta com Yahushua, porque não houve nascimento através do canal vaginal. A madre será aberta com o nascimento do filho varão. A mulher se torna impura e vai ficar 7 dias afastada do arraial, cumprindo exatamente, né, o que a gente vê, os 7 anos da tribulação, como é dito. Então é isso que eu queria acrescentar. A madre será aberta com o nascimento dos 144 mil, com a cevada. E aí a mulher se fica impura, né, e foge para o deserto para ser alimentada por 1260 dias. Entendeu? Por isso que nesse ponto fica explicada a questão da mulher, né, dela estar impura. A madre será aberta, não foi aberta com Yahushua, mas será aberta com os 144, com os 12 mil de cada tribo, como está dito naquele texto, que vão estar no Monte Sião, né, onde vai ser colocada a pedra angular, que no caso é o Cordeiro e os 144 mil, né, e Yahushua e os 144 mil. E desculpa, até já se cumpriu, né? Houve o sinal de Apocalipse 12 no dia 23 de setembro, né, de 2017, e foi o sinal, tá, de parto. Sinal que houve um parto ali também. São 2 sinais, o sinal na cabeça e o sinal no corpo. Exatamente. Você vê que isso está confirmando o que a gente falou lá atrás. Então agora lá deu-se a luz ao bem, a cabeça. E esse que vai ser dado à luz agora, né, ele vai ter que aprender a rejeitar o mal. Eu vou exemplificar o mal aqui como Jesus Cristo, tá? Que é o conhecido aqui na América Latina, né? Jesus Cristo, tá? E aceitar o bem, que é a cabeça, que já veio, que ele é o bem, ele não precisa ser provado no bem e no mal, porque ele é o bem, né? E ainda mesmo assim ele deixou ser provado, né? Que foi com a tentação do deserto, mas você vê que aquilo ali foi só para cumprir a justiça, como foi a imersão dele no Jordão, tá? Ele é o bem, então você tem que aceitar ele e renegar o mal, que é Jesus.
Isso é um exemplo, tô dando um exemplo, que esse mal ele é vasto no entendimento, né? Então tá, irmão, desculpa ter te parado. Não, pelo contrário, irmão. É importantíssimo, colocar isso aí. Muito enriquecedor isso daí. E daí o que acontece, ó? Então se vê que os 154 mil vão ter que aprender, né? Que por sua vez, como a gente viu na profecia anterior, Yahushua fala 2 vezes disso, ele fala dessa vez, e ele fala no 66, ele fala sobre o nascimento do bebê, sobre o sinal, de novo, ele fala que a mulher vai dar luz e daí que ela vai ter dor de parto. No 66, eu acabei de ler, amados. Ela vai dar luz ao próprio templo do Ru, do Espírito. E daí o que acontece? O Eterno, irmão, ele não é arrogante, ele não tem esse negócio de arrogância com ele, tá entendendo? Ele não tem essa. Minha cabeça servindo o meu corpo a todo momento. Assim como o meu corpo serve a minha cabeça o tempo todo. É uma troca, mano. Tá certo? Lindo. O mais importante é a cabeça. Tá certo? Cada um tem o seu papel dentro do corpo. Tá certo? Então, amados, é por isso que a gente tá falando disso tudo aqui. É por isso que todo o corpo vai receber uma porção do espírito de Yao. Ele vai dividir em 144 mil porções o espírito dele. Que não cabe em lugar nenhum. Ele vai transformar os corpos desses 144 mil e vai encaixar ali o seu espírito, né? E daí o povo vai receber a porção dobrada do espírito, ou seja, tudo que sai dos órgãos vitais vai passar para os membros poder trabalhar direitinho. E os membros vão apanhar, os membros vão sofrer, vão tentar cortar a cabeça física dos membros, o pessoal do Shua, tá certo, Márcio? E daí que a gente volta, né? Esse bebê, esses 144 mil que vai nascer, e daí que a mulher vai ter dor de parto, que vai ficar 40 dias aí, ele vai cumprir exatamente o que a cabeça fez. A gente tá falando isso aqui o tempo todo, né? Voltamos a Atos 1 e 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, pessoas que viram ele subir. Assim como foi com Enoque, pessoas viram ele subir. Assim como foi o Lial, pessoas viram o Lial subir. Assim também vai ser. Assim como foi Yahushua, assim também vai ser com o corpo. Nós temos três profecias falando a mesma coisa, mano. Tá certo? Então vamos lá. Eu nem diria profecias, eu diria testemunho. Testemunho vivo. Melhor ainda, fica até mais legal você falar. É testemunho, ele tá dando testemunho, ó, vai ser assim. Então, o que você vai falar quando testemunho, né? É que nem quando você escuta o nome gravado na boca dos seres viventes, né? Sim. E tem gente que ainda vai contra. Escuta o Ru no som de seres viventes. E tem gente que vai contra. Quem fez os seres viventes? É isso que eu escuta na água, né? Que é justamente o simples. Então, quem vai contra isso? Os insensatos, né? Aquele que não tem Ru. É isso. Sim, é isso que. O que eu vou falar? Eu tenho que falar a verdade. Né? Então, e daí é o seguinte, então você dá pra ver que Yahushua e Shaul, Yahushua, né? No caso, Yahushua, que é o Isaías, e o Shaul, que é o nosso irmão Paulo, né? Dá pra ver que eles estavam falando uma mesma coisa quando ele fala ali, né? Que a criação espera de forma ardente o nascimento dos filhos do Eterno. E ele fala, se Israel caiu e quando for de novo se levantar, foi admitida de novo, vai ser maior, mais gloriosa ainda, né? E Shaul, ele deixa uma charada, ele deixa uma coisa que por muito tempo, né, incomodou incomodou o irmão Fernando, incomodou outros irmãos também, eu tenho certeza. E agora nós temos a resposta disso, e eu quero que os irmãos vão lá para 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 8. Vamos ler lá comigo, irmãos? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, não vai ter nada, não vai ter essa vinda de Yahushua, não será até que se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição. E isso ele já se manifestou. João Paulo II já se manifestou, o sexto rei dos 7. Tá certo? Isso aí, quando o Marshall não vai fazer um trabalho novo da besta, vai focar nisso. Porque falam que é muita gente por aí, menos João Paulo II, mas quando só ele pode encaixar. Só ele em seu nome está Ioannes Paulo II, que é 666. Posso fazer um adendo? Por favor, irmão. Por exemplo, o Messias vai ter quantas vindas para ele? Uma, mais outra.
Ele veio a primeira vez, nasceu da água, nasceu do Hu e volta, né, para estabelecer o reino dele. 2 vindas. A imitação vai fazer a mesma coisa. São 2 vindas para a besta, porque está escrito, tá, que a terra vai se maravilhar vendo ele, seguir ele quando ele tiver uma ferida mortal curada, que ele vai coisa. Aí ele desce ao abismo e ele vem uma segunda vez, quando ele sobe do abismo. São 2 vindas para a besta. A gente sabe que o som da pomba rolinha representa o Hu, representa o entendimento puro, né, um verdadeiro entendimento. E nós temos também um porco, um animal porco, né, no caso a pomba e a rolinha representam Yalhushu, o Hu de Yalhushu, e o porco representa o Hu imundo, né, o espírito imundo. É o som que o porco faz também, né? Então nós temos os 2 símbolos aí. E um precisa sair para que o outro venha. O espírito puro sai, encarnado, né, para que o espírito imundo encarnado venha, né, e se torne o Messias dos incautos. Então essa é mais ou menos a ideia do negócio. Que aí, né, já vou encerrar aqui. Veja que aí está falando que ele precisa se manifestar primeiro para que então o resto se copie. Ele já se manifestou na primeira vinda. Já houve uma manifestação dele, só não há um entendimento que é ele ainda por parte das pessoas. Entendimento, olha só, entendimento que é ele, sabe? Porque o entendimento desse mundo ele é cegado pelo Deus desse século, né? Que é justamente esse Deus aí que a besta prega, né? Vamos dizer assim. Ele fala desse Deus. E esse Deus cega o entendimento. Então a pessoa não vê que ele já veio. Ele falta agora vir a segunda vez. Falta só vir a segunda vinda. Mas é isso aí que eu queria comentar só, irmão. Irmão, pode continuar o teu raciocínio, porque essa questão aqui de Shaul é muito importante. É muito importante. É importantíssimo, cara. Então, o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama. O que na verdade, a gente vai fazer aqui é assinar embaixo esse bebê sendo altamente perigoso para a besta. Esse bebê, ele tá aqui, o Shaul sabia tão bem disso e ele focava nisso. Esse bebê tem muito... Ele sabia que ia ter muito poder. O bebê vai nascer, não tem ainda, tá certo, gente? Vai nascer ainda. Porque, como tá na profecia, vai nascer num só dia. Pum! Um dia a gente vai acordar, né? E, pô... Olha aí. Já não sou mais o mesmo. Então vamos continuar aqui. O qual se opõe... Desculpa, e se levanta contra tudo que se chama o Ser Supremo, tudo que se chama Deus, né? Tá na Bíblia, né? Eu tô só consertando aqui. Ou se adora. E de sorte se assentará como o próprio Criador no templo de Ial, querendo parecer com Ial, né? Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então aí que entra uma pergunta: o que será que Shaul falava quando ele estava face a face com o pessoal? Devia ser coisas absurdas, coisas monstruosas, coisas que a gente não faz nem ideia do que se trata. Então ele já falava aqui: e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então tem um que o detém. Olha aqui. Porque já o mistério da injustiça opera, o ministério da justiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. É o Espírito Santo. É o Espírito do Eterno. É o Espírito... né? Sim, irmãos. É o Espírito que vai ser tirado. Porque a única coisa que se diz que é tirado do meio do povo, a única coisa que diz que é arrebatada é o bebê, que é os 144 mil, que é Filadélfia, que é a Menorá, que é a coluna do templo, que é as virgens sãs. É interessante a gente ver quando diz que do meio, até que do meio seja tirado, quando a gente vê Shaul falando isso, porque existe no caso uma pergunta que foi feita diretamente a Yalhushu pelos próprios seguidores dele, né, pelos emissários dos discípulos, e eles perguntam quem seria o maior no reino, e Yalhushu ele dá uma resposta bem interessante para eles. Eu vou rodar aqui o vídeo para vocês verem aqui. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos,
De modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que é a coluna do próprio corpo do Eterno. A propósito, a coluna, se você tem todos os nervos passam pela coluna para mandar ordem pro corpo. É aí que entra, né, o que o Fernando falou, né, comentou que é o que dá, o que comanda, né, recebe da ordem da cabeça e passa pro corpo. Então, esse bebê que vai ser tirado, que é a coluna, é o próprio espírito, porque o que detém hoje é o entendimento do Pai. Tá certo? Exato, então, isso aí é outra coisa importante, digamos assim, o que retém a vinda do Inico? Ele está falando aí, eu vou dar mais um detalhe. O que retém a vida do Inico é o dízimo. É a primícia. Nós vamos falar disso. Não sei se você vai tocar mais nesse assunto. Mas é a primícia. É a primícia. A plantação está plantada, está toda verde, mas tem alguns que ainda já estão maduros e são de coração mole, que não vão resistir ficar aqui até o resto estar maduro. Então eles vão ser retirados. Porque se ficar aqui os maduros até o resto ficar maduro da plantação, eles vão estragar. Entendeu? Porque eles já têm o coração mole, já entenderam a verdade, aceitaram de alma, de corpo e alma. Então, eles são tirados, e isso é o que retém a vida do Inico, porque o Inico vai destruir esse fruto se ele ficar aí. Entendeu? E os verdes não, os verdes vão ser malhados por ele. Aí vão mudar, vão quebrar a casca por isso. Então, o que retém é o dízimo. É o dízimo, é a primícia, é o que retém a vinda do Inico. E a gente já falou sobre o dízimo. Até eu queria já fazer um adendo aqui, irmão, rapidinho. E aí Malaquias ele fala uma coisa muito interessante aqui. Agora, ó sacerdotes, né? Malaquias capítulo 2, tá, gente? Sacerdotes é quem? São os intermediários, são aqueles que se colocam na posição de ensinadores, né? Que levam a mensagem, são bem sacerdote intermediário, a tradução literal. Este mandamento é para vós, intermediários. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Ou será que isso não acontece, irmão, por aí? Será que o pessoal está preocupado em dar honra ao nome ou para eles qualquer nome tá bom? Até porque o testemunho que a gente está dando nesse vídeo inteiro está embasado no nome. Enxergou-se tudo que está sendo dito porque a gente pegou o nome como base, como comprovação. Dar honra ao meu nome, diz Ial dos exércitos, Ial de Savulial. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que é bênção? É entendimento que cai do céu. Entendimento. Eles não têm entendimento porque eles justamente, como base disso, eles já não estão reconhecendo o nome. Tá? Entendimento. A religião ensina tudo errado isso para nós, né? Olha só que coisa, né?
enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já tenho amaldiçoado, é verdade mesmo. Já estão amaldiçoados porque você entra na igreja, você vai escutar isso que está sendo dito aqui? Nunca. Nunca, tá? Aí ele fala que já tem amaldiçoado por quê? Porque não aplicas isso ao vosso coração. Vocês não aplicam no coração, sacerdotes, tá? E aí ele fala ainda no Malaquias 3, ele continua, depois vocês podem ler tudo, tá? Ele fala isso lá, tá? Aí aquele famoso, né, 3:10, né? Trazei todos os dízimos. Olha, os dízimos e as ofertas, o Hu e o Shua. Dízimos é o Hu e o Shua é a multidão, as ofertas. Está falando de pessoas, de gente. Dízimo, primícias, coluna do templo, 144 mil. Aquilo que vai para o templo para alimentar o órfão, o viúvo estrangeiro. A comida, 144 mil. A cevada. Vocês estão retendo a cevada. Vocês estão retendo o dízimo. Ah, vocês estão retendo o dízimo da colheita. Aí não tem mantimento na minha casa para alimentar depois os órfãos. Quando tiver o reino eterno, não vai ter dízimo para alimentar órfão de marido, órfão de pai. No caso, aqueles que não têm Yahushua, Yah como pai, Yahushua como salvador. Aqueles que são viúvas, que são viúvos de marido, Yahushua. E os estrangeiros, né, que são os gregos, os romanos, tá? Aqueles que adoram ídolos, que tinham outro marido em vez dele, não vão conhecer o marido verdadeiro, porque você reteve o dízimo, sacerdote. Você ensinou errado, tá? Porque você não recebeu bênçãos, porque você não reconheceu o nome. E aí você ensinou errado, e aí o dízimo foi desviado, porque o dízimo foi-se após falsos criadores, né? Falsos deuses, e o dízimo foi retido, e aí você amaldiçoou você e a ele, tá? E o Eterno ainda fala, trazei todos os dízimos, trazei a colheita, trazei os 144 mil, alcance os 144 mil, para que haja mantimento na minha casa, para que haja o dízimo dentro da minha casa, que a coluna do meu templo seja feita, seja construída, seja montada, entendeu? E depois ainda faz prova de mim, diz Yahweh dos exércitos, e eu vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que até não haja lugar suficiente para estocar, recolher. Vocês estão escutando esse vídeo, né? Eu creio que tem muita gente que deve estar abismado com esse vídeo, sabe? Você acha que não está se cumprindo isso agora aí? Dá uma olhada aí, analisa o que eu estou falando aqui. Não está sendo aberta a janela do céu e se cumprindo isso exatamente agora? Com informações tão absurdas que nem essas? E entre outras coisas que a gente tem mostrado também? Porque a gente não está retendo, a gente está passando para frente, a gente está alcançando o pessoal com o Hu é o dízimo. O Hu, entendam, o dízimo é o Hu, é o 144, é a primícia, tá? É a colheita da primícia que vai para o templo. Isso não está sendo retido, isso está sendo passado para frente para que os outros que são o Hu, que são primícias, sejam alcançados, tá? Então você não está retendo, você está recolhendo o dízimo, você está preparando para recolher o dízimo. E isso vai se converter em o quê? Em bênçãos, em mais Hu para você mesmo. E você vai entender cada vez mais o Hu, mais o entendimento, mais verdade. E você vai cada vez menos enganado. E você vai cada vez mais ajudar a tirar a trave do olho dos outros. Porque você tirou a sua primeiro. Isso quem falou foi Yahushua. A cabeça falou isso. E eu acredito na cabeça. Ele falou isso. Tira primeiro a tua trave, para que você depois tire a dos outros. Então você pare, dê honra ao nome, primeiramente, tá? Para que você possa parar de reter esse dízimo. E aí você vai poder tirar a trave dos olhos dos outros. Ai, irmão, isso é muito forte, irmão, sabe? Isso é muito forte. O dízimo são pessoas. São pessoas, tá? Bebê, são pessoas. Né? O bebê, exatamente aquele bebê, aquele humilde. E Yahushua, o que ele faz? O que ele fala para os discípulos? Em verdade, digo que quem não se tornar como um menino, ele pega um menino e ele coloca no meio deles, está escrito no meio, entre ele e os discípulos. Ele coloca, o que ele faz? Ele é Yahweh. Ele pega um menino que é o Hu, é o entendimento, é o peitoral do sacerdote,
tá? É o meio da menorá, entendeu? São 144 mil, é o dízimo. Eu acabei de falar do dízimo. É a primícia, ele coloca no meio e fala, quem não for como esse menino. Quem que é esse menino? É o bebê de Apocalipse 12. Você tem que ser como ele, para você ver o reino. Ele falou que quem não for como aquele menino não vai ver o reino. Aí você tem Ial nele, você tem Ru no menino, e você tem Shua no resto do povo que estava entre eles. Shua, o povo, o plano de salvação no povo. Você tem que ser como ele para você entrar no reino. Quem não for como o menino não verá o reino. Isso é muito lindo, meu irmão Eric. Sim. Esse é um código, ele colocou isso em código. Não retenha os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Tá falando de quem? O bebê, a criancinha de Apocalipse 12. E se eu puder emendar mais ainda, Fernando, é muito Manda importante. bala, isso aí é muito importante ser dito. É o 18, né? Naquela mesma hora chegaram, a gente tá, não esquecermos que a gente tá focando aqui naquele que é tirado, aquele que vai ser tirado do meio. O bebê, o dízimo. Ele colocou no meio a criança. Ele Assim, colocou no meio. Até que do meio seja tirado. Shaul falou do meio. Exatamente, já falou, até que no meio seja tirado. Que é o bebê lá, de Tessalonicenses, que já vão voltar lá, mas em Maniel 18 aqui, tá falando aqui, ó. Na mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Yalruxo, dizendo, quem é maior no reino dos céus? E Yalruxo, chamando um menino, um bebê, um ser fraco, um ser que não tem força, pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo que se não converterdes, converteu, por quê? Vai ter que converter igual o bebê. Vocês vão ter que se converter, porque esse é o trabalho do bebê. Por 40 dias ele fica aqui para converter as pessoas, para você pedir o azeite, para se prostrar diante do pé do bebê e falar assim, ó, a gente estava errado, já que eu tô falando aqui, o Fernando tá falando o tempo todo. Em verdade, o maior se prostra diante do menor. Converter, diz Fernando, o negócio é se converter, então vai se converter através de ver o exemplo do menino. E não fizerdes como o menino, né? De modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer um que receber em meu nome um menino, aquele que é um bebê, né? Tal como este, a mim recebe. Então, quando você receber um bebê, não é pra agora. Calma, não é o Érico Fernando bebê aqui não. Então, não estamos falando disso. Nós estamos tentando pegar essas charadas deixadas pelo Yalruxo, e pelo Shaul, e por Yalxialro, e por todos, e por Gulial, e por Ushua, e você pegar e tentar entender o que está acontecendo aqui. E você vê que todos falavam de uma mesma coisa. Todas falavam de uma mesma coisa. E você pega aqui os 5 aqui. Aquele recebeu um menino em meu nome, então aquele que recebeu esse bebê do Apocalipse 12 vai estar recebendo a mim. Mas qualquer um que se escandalizar desse bebê, né, desses pequeninos, esses 144 mil que vão aparecer, que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar.